Olá, estamos aqui começando mais um Falando de Saúde. E o Falando de Saúde desta data é muito especial. Ele está sendo dedicado a você, mulher, pelo Dia Internacional da Mulher. E nós, da equipe do Falando de Saúde, escolhemos uma médica com muito carinho, porque ela tem um jaleco rosa. Ela que está aqui conosco, a doutora Aline Rubio Kazmerchek. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Tudo bem, que orgulho tê-la aqui, doutora. Muito prazer estar aqui com você. Doutora, e na verdade o jaleco rosa foi uma gratidão de uma paciente, né, que presenteou a doutora, foi um né? presente de uma paciente que fez pré-natal comigo. Que maravilha! Doutora Aline, então hoje nós vamos falar sobre os tratamentos, né, para as diferentes idades da mulher. Sim. Adolescente, a fase adulta e a terceira idade, isso? Isso. Doutora, acontece daquela adolescente que de repente ela já teve início na vida sexual e só depois ela procura a doutora no consultório? Isso é comum? Sim, muito comum, aliás, né? Então, às vezes ela já chega já usando um anticoncepcional, que às vezes não é muito apropriado para ela, ou às vezes já chega com alguma doença, né, transmitida sexualmente, ou às vezes já grávida, né? Então, o ideal seria a adolescente procurar um ginecologista antes de iniciar a vida sexual para poder entender sobre as doenças, como elas podem ser evitadas, sobre evitar uma gravidez precoce, quais os métodos contraceptivos mais adequados. Doutora Aline, o que eu observo, né, aí na conduta que a doutora tem com as pacientes, que no caso adolescente não é necessariamente uma consulta, na verdade ela vai receber uma aula da doutora, né, orientações e que valerão para o resto da vida, né? Sim, exatamente. Então a gente orienta sobre as doenças, sobre vacinas, sobre medicamentos, né, até sobre a própria relação sexual, né? Então elas vão aprender um pouquinho nessa consulta. Doutora Aline, e acontece de vir juntos a mãe e a filha e ambas fazer a consulta com a doutora? Sim, acontece. Às vezes vem as duas para consultar, ou às vezes a mãe quer acompanhar a consulta da filha, né? Então às vezes acontece de vir as duas. Doutora Aline, ainda uma pergunta sobre adolescente. Existe aquela adolescente que de repente ela já tem uma vida sexual ativa e ela meio que omite da mãe? Isso é comum? Sim, ainda é comum. Muitas vêm sozinhas e falam que se a mãe ligar ou se a mãe vier para consulta não é para contar. Ou às vezes a mãe está junto na consulta e a gente pergunta de relação sexual, ela diz que não, mas a gente já entende pela expressão do olhar que não quer contar na frente da mãe. A adolescente, ela pode vir fazer a consulta sozinha ou ela tem que ser acompanhada de uma pessoa maior de idade? Ela pode fazer a consulta sozinha. É um direito dela de ter, né, a privacidade, principalmente em questão à relação sexual. Então ela pode fazer a consulta sozinha. Adolescentes, olha que notícia. Vocês podem vir fazer a consulta sozinhas. Então, não fique aí sofrendo, né, doutora, com dúvidas, não, né? De repente até faz algumas coisas que não seria viável naquele momento, isso, né, por omissão, isso, por medo, sendo que a solução é uma consulta tão rápida, né, exatamente. Doutora Aline, e quanto à mulher da idade adulta? Elas fogem um pouquinho do consultório médico? Fogem. Principalmente aquelas que já tiveram filhos, às vezes estão na correria de trabalho, filho, e eu preciso levar o filho no médico e esquece dela. Então, às vezes elas demoram um pouquinho para aparecer, mas é importantíssimo continuar com os exames de rotina, né? Mesmo depois que tem o filho, mesmo na correria, tem que achar um tempinho para se cuidar. Doutora, essa mulher na fase adulta, de quanto em quanto tempo que ela tem que procurar a médica, no caso a doutora que é ginecologista? Pelo menos uma vez ao ano, né? Aquela paciente que não tem nenhum sintoma, está indo tudo bem, ela deve fazer os exames de rotina uma vez ao ano. E aí, dependendo do caso, a gente diminui esse tempo. Doutora Aline, e esta paciente também da idade adulta, ainda existem aquelas pacientes que também têm algumas dúvidas, né, sobre a vida sexual dela com o marido. Isso eu observo que a doutora também dá um apoio aí muito tranquilo para as suas pacientes, né, doutora? Sim, é muito comum também no consultório a gente atender pacientes que já têm anos de casada, já têm filhos, ou às vezes é um namorado mesmo que já está há bastante tempo junto e tem vergonha, medo,
né, insegurança, às vezes não fala para o parceiro que tem alguma dificuldade, né, e às vezes até no médico demora para falar, né, às vezes vai vários anos para fazer os exames e nunca menciona um problema que tem na relação sexual. Às vezes, depois de muito tempo, ela decide falar porque chega a atrapalhar o relacionamento, né? Doutora Aline, é comum a paciente, ela, por exemplo, ela sentir dor no ato sexual e ela ficar escondendo isso? É comum, né? Sim, é comum. Então, assim, existem vários graus, né, de dor, depende de cada paciente, depende se ela tem uma doença associada ou não, né? Mas muitas pacientes têm vergonha. Na maioria das vezes é vergonha de falar para o parceiro e até para o médico. Mas para a médica poderia falar, né, doutora? Você está aqui para ajudá-las, pode falar, né? Estamos aqui para ajudar. Então, mulheres, né, vocês que estão aí na idade adulta, né, tem a doutora Aline aqui para dar essa força, dar esse apoio e falar sobre tudo no consultório, né, doutora Aline? Sem medo, Exatamente. sem receio, né? E lembrando sempre, né, doutora, eu acho que a informação que nós devemos passar à paciente neste momento é o sigilo profissional, né, doutora? Sim. A doutora é uma médica, né? O que ela falar aqui vai ficar aqui. Com certeza. E vai solucionar, né, um problema aí que ela tinha há muitos anos. Né? Exatamente. Doutora Aline, agora nós vamos falar da mulher da terceira idade. Essa mulher, ela procura a médica ginecologista ainda ou depois que de repente ela perde o marido, né, o marido parte, né, e aí ela fala, agora eu não preciso mais procurar a ginecologista. Isso acontece? Acontece também. Ou porque acha que não está tendo relação sexual, então não precisa fazer os exames, ou por desconforto, né? Porque após a menopausa, a vagina perde a lubrificação, fica atrofiada, então é mais difícil realizar o exame ginecológico. Então, algumas fogem, né? Ficam anos sem fazer o exame, aí quando a família começa a pressionar, ou quando surge um caso na família ou de uma amiga, aí elas ficam com medo e acabam procurando. Existem muitas que seguem rigorosamente os exames de rotina, que vão todo ano certinho, mas algumas ainda fogem um pouquinho. Puxa vida. Doutora Aline, e essa paciente da terceira idade, quais os exames que geralmente são solicitados a elas, doutora? O Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo de câncer de colo de útero, né? Um ultrassom transvaginal, né, porque o preventivo, ele avalia o colo do útero e a vagina. E o ultrassom vai avaliar o corpo do útero, na parte interna do útero e os ovários, né? E importante também a mamografia e às vezes um ultrassom das mamas, dependendo do caso, né? Esses são os principais ginecológicos. Sim. E algumas vezes a gente acaba pedindo outros exames também, né? Que estão relacionados a doenças que aparecem mais na mulher menopausada. Então a gente pode pedir uma densitometria óssea para avaliar a osteoporose, os exames de sangue, diabetes, colesterol, né, a dosagem de cálcio, né? Então aí existem vários exames que a gente pode fazer, mas os ginecológicos principais são o Papa Nicolau, ultrassom e a mamografia. Doutora, e o que é bacana é que hoje existe, né, já a mamografia digital, né, doutora? Sim. Que tem uma imagem muito nítida. Muito. E aqui em Maringá nós temos um lugar que faz, né, doutora? Quem que faz aqui em Maringá? Sim, nós temos o Instituto Maringá de Imagem. Olha que maravilha, mulheres. Viram? Uma novidade. No Instituto Maringá de Imagem, lá nós temos o Espaço Saúde da Mulher, né, doutora? Tudo rosa, né, da nossa cor. E que atende você, mulher, e faz a mamografia digital. Sim. Doutora Aline, e essa paciente da terceira idade, de quanto em quanto tempo que ela tem que procurar também a ginecologista? Também pode ser um ano, para aquela paciente que está bem, né, sem sintomas, não tem nenhuma doença. E aí, se ela tiver aqueles sintomas incômodos da menopausa, que são os fogachos, né, às vezes insônia, depressão, dores no corpo, daí ela pode voltar com menor frequência, para a gente estar acompanhando os medicamentos, né, que vão melhorar esses sintomas. Doutora Aline, nós recebemos, né, uma pergunta também de uma paciente que ela disse que vai à médica, mas o marido vai junto. E ela sente, né, uma necessidade de conversar com a médica, fazer perguntas, e ela fica retraída e recatada por ter o marido do lado. Isso é comum também? Sim, também acontece. Não é tão frequente o marido vir junto, certo, né? O marido acompanha mais quando é pré-natal, né? Nas consultas
práticas de rotina, são poucos os homens que vão, mas existem os que vão. E algumas mulheres realmente ficam um pouco, né, com vergonha ali, um pouco tímidas para fazer perguntas na frente do marido. Mas algumas já são mais tranquilas e conversam, sobretudo na frente do marido também. Então, assim, né, na frente da ginecologista e do marido não precisa ter vergonha. Ali é o momento da gente esclarecer as dúvidas e poder resolver algum problema, né? Que bacana. Doutora Aline, tem uma mensagem a deixar às suas pacientes? Né, pelo Dia Internacional da Mulher? Sim, gostaria de dar parabéns a todas as mulheres da minha vida, né? A minha mãe, a minha sogra, que são mulheres especiais que me ajudam muito, para as outras mulheres da minha família, a minha irmã, minhas cunhadas e as minhas sobrinhas. As minhas pacientes todas queridas, que eu amo muito. Eu também gostaria de agradecer as minhas secretárias, que me ajudam muito, as minhas colegas ginecologistas, anestesistas e pediatras, que fazem parte do meu dia a dia. Também a todas as outras médicas e, é claro, também as nossas enfermeiras, que nos ajudam no nosso dia a dia e na nossa profissão. Vocês fazem parte da minha vida, e a você, Cláudia, obrigada, parabéns, doutora, né? Obrigada. Parabéns a todas as mulheres. Muito obrigada. Doutora Aline, muito obrigada por essa participação tão especial, né? Eu acredito que são informações que irão ajudar as adolescentes, né? A mulher da fase adulta e também a mulher da terceira idade, né? E muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E a vocês do Falando de Saúde, meus parabéns também a vocês mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Agradecer também inúmeras mulheres que fazem parte da minha vida, em especial também a minha mãe, doutora Aline, que está aqui do meu lado hoje, né, representando, e a todas vocês que fazem parte também do meu dia a dia. A vocês, nosso abraço, né, doutora? É isso aí. Tá? E até o próximo.